estamos falando aqui de carro. Então, a questão documental, se não for analisada, o seu custo no armazém pode ser triplicado por infinito. Fora a multa, né? Ele tem que consultar o despachante aduaneiro especialista em carros. Olha, a minha recomendação é antes da compra. Oi pessoal, bem-vindos ao canal Importando com Lu, onde você sabe tudo sobre importação, dos mais diversos assuntos. Se inscreve no canal para você receber novos vídeos e toca o sininho para não perder nenhuma atualização. Toda semana a gente tem vídeos novos aqui sobre importação. Lá na playlist do YouTube tá tudo muito organizado para você achar por assunto que você quer estudar, importar, conhecer, aprofundar, é só entrar lá. E hoje estamos aqui com Marcelo Viana, despachante aduaneiro e especialista em carros usados e carros antigos. Ele faz esse tipo de importação e vai tirar várias dúvidas super interessantes que não tem lugar nenhum na internet para você saber. E ele é muito especialista, faz isso há mais de 20 anos, inclusive é professor de Comex também. Bem-vindo ao canal, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, fico muito honrado pelo seu convite, eu acompanho o seu trabalho, eu estou sempre vendo o seu podcast, acompanho os cortes, estou lá curtindo. Ah, que legal. E fico muita gratidão mesmo por você me convidar para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse mundo fascinante que é o comércio exterior, né? Então, assim como eu, você também é despachante, então nós temos aí uma profissão super dinâmica, né? Então, a gente acaba passando por diversas situações durante essa jornada. E aí eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa questão dos carros usados, carros antigos, a ver tirar algumas dúvidas que as pessoas sempre têm, às vezes as pessoas perguntam, né? Sobre, eu quero trazer um carro, como é que é? Então, assim, tudo tem regra, né? Tudo tem regra, exatamente. Não tem como. Então, assim, para não cair numa roubada, para você não ter problema, perder dinheiro e ver seu sonho transformado em um pesadelo, vamos conversar um pouquinho para a gente poder isso aí. Falar para as pessoas que te acompanham aí. Que tem muitas dúvidas, né, Marcelo? Pessoal, não deixa de assinar o canal, não deixa de botar lá no sininho, marcar, eu curto demais. É bem difícil ter conteúdo de qualidade, né, modéstia à parte, mas não por mim a qualidade, claro, por vocês que são os convidados e trazem muita informação relevante aqui pra gente. Perfeito. Super bem-vindos, hein, pessoal? Vamos lá que eu vou começar aqui com as perguntas dos importadores que me mandaram e com dúvidas minhas também. E aí vocês coloquem nos comentários também as dúvidas de vocês, tá bom? Marcelo, pra gente começar o assunto, é o seguinte, primeiro, diferencia pra gente carro usado de carro antigo. Como que é isso aos olhos da legislação brasileira? Bom, aos olhos da Receita Federal, né, o carro usado, ele é um carro que saiu da loja e teve um dono, certo? Então, pode ser um carro de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 15 anos. E um carro antigo, aí ele vai atender algumas especificações da Receita para que ele possa ser enquadrado como um carro antigo. Por exemplo, ele tem que ter mais de 30 anos e manter as características originais. Então isso é muito importante para quem quer trazer um carro usado e quem quer trazer um carro antigo, tá? Essa basicamente, é basicamente a diferença. É essa, não pode ter mexido no carro todo ele sendo antigo, que aí descaracteriza. Isso, então tem que ser todas as peças originais. Exatamente, assim, as características do veículo, né? Por exemplo, então assim, aqui no Brasil como um todo, para que você tenha um carro com a placa preta, você tem que atender, né, lá no Detran, você atende lá a legislação, as regras, e o teu carro tem que manter aquelas características. Por exemplo, olha, ele não pode ter o farol modificado, ele não pode ter o painel modificado. Então, assim, o máximo de originalidade que marcou aquela época,
né, de 30 Sim. anos atrás, para que você 30 possa, anos atrás que é que você considerado. possa, exatamente, considerá-lo como carro antigo. Tá? Aham, tá. Então, E por que o Brasil proibiu, vamos falar de usado, por que o Brasil proibiu a importação de carro usado? Bom, essa também... Não estamos falando de antigo, estamos falando de usado. Usados. Então, assim, essa é uma dúvida constante, né? Não aconteceu, por exemplo, a Receita Federal, um dia alguém acordou e falou assim, vou proibir os carros usados. Não é assim. Toda regra, né, que ela é criada, ela é para proteger o mercado. Então você imagina se você pudesse, por exemplo, tivesse um mercado aberto para usados e você começar a importar demasiadamente vários tipos de carro que não atendam às especificações brasileiras, que não atendam à legislação. De exigência para rodar com segurança, isso, né? Exatamente. Principalmente as questões de segurança. Então, por isso, os carros usados, eles são proibidos a sua importação. Tá? Então, isso é algo, né, bem importante. Você não pode, por exemplo, tá na Europa e de repente você vê... Eu já vi uns casos na Europa assim, de carros que são infinitamente mais baratos do que aqui no Brasil. Porque atendem a legislação de lá, a questão de imposto, enfim. Não vamos aqui discutir questões de cada país. De cada país. A gente está falando sobre poder ou não. Então, basicamente, para proteger o seu mercado, você não pode trazer os carros usados. Mas não pode mesmo, ou se entrar com uma licença de importação, uma LPCO, junto ao DSEX, isso é resolvido? Bom, existe casos que eles autorizam ou não? Como toda regra, existem as exceções, né? Por exemplo, vamos dizer que você tem um carro para gravar um comercial, um exemplo. Então, você quer trazer um determinado carro que não tem aqui. Você pode fazer uma admissão temporária. Esse carro vai ficar aqui no Brasil e vai rodar por aqui, pode, rodar o Brasil fazendo aí um comercial, pode fazer uma feira, o que for, enfim. Mas ele tem um prazo de retorno. Sim, ele tem um prazo para ficar no Brasil e retornar. Tem um documento lá junto à alfândega dizendo quando ele entra e quando ele sai. Exatamente. Então, assim, e ele não pode ficar aqui. Então, ele tem lá um prazo de 1 ano, 2 anos até, e ele vai rodar, vai ficar por aqui. Depois ele tem que retornar ao país de origem. Por exemplo, diplomatas que usam os veículos, né, por exemplo, uma embaixada que queira usar um veículo do seu país, ele pode, o tempo que estiver aqui, ele pode estar lá e fazer uso desse veículo também. Existe também herança. Então, assim, dentro das exceções, nós temos algumas questões que podem ser levadas em consideração. Mas, basicamente, não pode... De forma geral, não. Não pode importar carro usado. Exatamente. E onde que entra a importação de carro antigo? Antigo, o que precisa ter? Primeiro, qual é a legislação que rege se o importador, se o nosso ouvinte, nosso assinante quiser ver essa legislação? Qual é a principal legislação para carros antigos? Existe uma instrução normativa que ela fala sobre a importação dos carros antigos, tá? E ele tem, como nós, no começo da nossa conversa, ele precisa atender a determinadas regras. Por exemplo, ele tem que ter mais de 30 anos. Tá? 30 ou mais, 30 né? ou mais. Ele tem que manter as características originais desse veículo, tá certo? E aí você pode trazer para importação para seu uso próprio. Ele vai vir, ele vai ser nacionalizado e ele vai atendendo a legislação, ele vai ser emplacado aqui no Brasil em seu nome. Então, você como importador. Sim, mas então, aí esse importador é pessoa física, jurídica ou pode ser os dois? Olha, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Normalmente, esse tipo de veículo, ele atende a pessoa física. Porque assim... É colecionador, né? Nem sempre um colecionador. Porque isso é uma outra dúvida, tá? Que as pessoas têm. Precisa ser um colecionador? Não precisa ser um colecionador. Aqui nós estamos discutindo, o protagonista é o carro.
não é o importador, não é o dono. dono. O protagonista. Futuro dono, né? Exatamente. Então, assim, ele tem que atender a legislação. Então, o que a Receita vai olhar é a documentação e o veículo. Se está ok. Exatamente. Se está ok. Então, assim, em grande parte, né, dessas operações, você tem aí um canal vermelho. Então, para quem não sabe, quando você tem um canal vermelho, nas regras da importação, você tem a análise documental e a análise do veículo. Física. Então, é análise física. Então, indo lá e olhando para o carro. Então, o auditor, ele vai lá e ele olha, vê, confere tudo, bate documento com o físico, tá tudo certo, beleza, você pode fazer a importação. Sim, parametrização certo? No canal vermelho que a gente chama. Então, quase toda a importação de carro antigo dá parametrização canal vermelho, isso. Porque o fiscal quer ter certeza do que está chegando. Então, assim, pelo próprio gerenciamento de risco, e hoje, né, toda análise, hoje ela é feita através dos algoritmos, então normalmente você vai ter, e eu acho até legal, que é para você ter a segurança daquilo que você realmente está trazendo e daquilo que está entrando no país. Sim. Então, se você pensar do lado da Receita, você tem que saber o que está entrando. De repente o cara fala assim, um carro de 30 anos é um carro com 15, com 20, estão tentando de alguma forma burlar, que a gente sabe que infelizmente tem pessoas que querem trazer de uma forma, talvez por ignorância, né? Muitos talvez querendo abrir um mercado um mercado que não é muito interessante. Burlar, né? Burlar a legislação. E precisa de laudo para esse tipo de carro. Você precisa ter um laudo técnico para que você possa fazer o emplacamento Isso vem para a importação também. Já no momento de importar, quem está vendendo lá fora já tem que mandar esse laudo. Você manda, normalmente você pede um laudo que atenda às características do veículo. Por exemplo, uma certificadora. Então, tem que pagar por fora uma certificadora. Não é a empresa que vende, o proprietário lá fora que vai... Você pode simplesmente comprar de uma pessoa física também. Sim, não necessariamente você vai comprar de uma empresa. Então você consegue um laudo numa SGS, tipo por no exemplo, Surveyor. Exato. Bureau Veritas, esses tipos que a gente chama de Surveyor. Exatamente, que eles fazem eles vão atestar que aquele carro está dentro das características originais, então ele vai falar assim, olha, motorização, o motor não foi trocado, você tem aqui as características do farol, lanternas, então tudo isso é importante. Né? Você precisa ter essa segurança também de que o carro que está vindo é exatamente o que está ali descrito na documentação. Sim. Então, eu digo que o grande protagonista não é o importador, ele é o carro. Então, a pergunta, precisa ser um colecionador? Não necessariamente. Não. Lógico que os clubes, né, de colecionadores, eles podem te dar um apoio, porque são pessoas que, assim, elas conhecem muito de veículo, têm muita paixão. Então, o veículo antigo, ele mexe com o teu imaginário, ele mexe com a paixão da pessoa. Nostalgia, né? Por exemplo, o cara, ele era novo, e aí tinha, sei lá, ele via um Cadillac num determinado filme, de repente ele cresce, a vida passa, ele prospera. E aí prospera, ele consegue, poxa, eu vou realizar um sonho. Então é mais questão, né, de sonho. E aí, por isso, talvez não tenham tantas empresas trazer. As empresas que fazem esse tipo de trabalho, elas são empresas que facilitam, né, para os propensos compradores aqui no Brasil. Então, elas já são as importadoras, né? Aí a pessoa já compra no mercado nacional. Aí você já compra no mercado nacional. A gente está aqui ensinando para o importador que quer fazer, procurando o Marcelo, tentando fazer por conta própria. Isso. Né? Mas precisa de importação formal, tá, gente? É importação formal, o nome disso, com o radar da Receita Federal, com o despachante aduaneiro. Exatamente. Você, assim, para não entrar numa furada, por exemplo, o cara entra ali no
na internet, viu, pô, Ih, vou ainda trazer. tem isso, Aí chega ali, o cara manda. Cara, manda, ele Mandou. vende, ele quer o dinheiro do Ele carro. quer o dinheiro, ó. resto é Dinheiro resto. na conta, ó, toma o carro. Aí quando chega aqui, o cara, e agora? O cara, e agora? Tem armazenagem, não fiz radar, estão pagando armazenagem já, porque já está no porto. E a Um armazenagem, monte de taxa, enfim, tem o custo da importação, o imposto. custo é algo, né, Caro. muito significativo no valor do veículo. Esses carros não têm valor, né? O valor é sentimental. Eles são baratos. Nem sempre. Nem né? sempre. Então, assim, você tem carros aí de 200, 300 mil reais, né? Nossa, bom, hein? Então, assim, é um mercado... Bom. É um mercado, tanto nós estamos falando aqui de importação, mas na exportação também. Então, assim, é algo que a gente precisa... Sim. Realmente, é caso a caso. Ele é um mercado muito nichado. Muito tá? nichado, para os amantes. Exatamente. Você não tem assim... Olha, é tabelado. A tabela FIPE diz uma coisa, mas como é que você vai dar a tabela FIPE de um carro que não tem aqui, por exemplo? Sim. Entendeu? Quanto você falou de impostos, a gente falou de impostos. Quantos por cento, mais ou menos, do valor do carro? Como que é? Quais são esses impostos? Você pode falar para a gente? É sempre via marítima, né, que vem o carro, sempre de navio, mas como que é mais ou menos o custo para trazer? Olha, você pode botar aí mais ou menos uns 100% do valor CIF. Do CIF. Mas, como eu falei, é caso a caso. Tá? Uhum. Não dá para você mensurar algo de você trazer um carro e de você trazer dois. Vai diminuindo conforme aumenta o número de veículos. Por exemplo, hoje, nós desenvolvemos um sistema que dentro de um container de 40 pés, né, para quem não sabe, hoje os containers, você tem um container de 20 pés, que é aquele né? menorzinho, né? Sim, o 20. E você tem aquele container de 40, que é o dobro de 20, né? Então você tem ali uma metragem maior, você tem uma cubagem maior. Então, hoje nós trabalhamos com um sistema que nós conseguimos trazer ou mandar 3 carros dentro de um container de 40. Caramba, que bom. A gente consegue otimizar o espaço. E isso vai reduzir de forma significativa o valor do carro. Uhum. Porque uma coisa é você trazer um carro num container de 20, né? Os impostos não vão incidir sobre o carro e, além dos impostos, você tem a movimentação logística. Então, vamos falar dos impostos. Impostos, você vai pagar aí... Chutar uns 100%. Se for um carro só. Dependente, se forem 3 é o valor da compra, né, dos 3 veículos. Então, sempre em cima do valor ali de CEF, do valor CIF, né, do seguro. Seguro, né, se houver, sempre fazem seguro para esse tipo de carro, assim, né? Vale a pena. Normalmente as seguradoras são algumas específicas que fazem porque é o carro que não tem valor. Né? Então, quanto vale um carro de 30 anos? Depende muito. Você tem sucata e você tem um carro com a conservação impecável. Maravilhosa. Então, né, qual o valor? Então, o valor ele é muito do veículo. O que determina é o estado, assim como no mercado formal de veículos usados. Vamos dizer assim, eu quero comprar um carro. Aí você vai ver, o pneu tá isso, o carro tem um amassado, o motor tá bom. Então, a tabela diz tanto, mas eu estou te vendendo a X. Então você tem uma média ali, né? Comprimida ali entre o mínimo e o máximo. Agora, nesses veículos não. Depende muito se é um veículo raro, se é um veículo, o tipo de conservação, a história dele conta muito. Então, vai ver que ele foi de um famoso, aí se foi de uma pessoa famosa já custa mais. Tem uma história curiosa. Por exemplo, o Pelé, né? Nós estamos falando na época da Copa, ele foi, né, lindamente homenageado, né, na final, aquele discurso, né, lá, acho que foi em 77, se eu não me engano, já estava nascido, tá, mas estava novinho. Aí ele teve acho que teve o presidente de não lembro se foi de um clube da montadora, que deu um Mercedes a ele, deu de presente. E era um modelo, né, top na época.
Então, ele estava nos Estados Unidos, ele ganhou um carro 0 km. Possivelmente ele atendeu às regras da época lá, trouxe esse carro para o Brasil, né? E parece que ele usou o carro e vendeu. Ele vendeu o carro. E aí o carro circulou e parece que alguém depois falou assim, poxa, e aquele carro? Né? Que o Pelé ganhou. Que o Pelé ganhou. Então procuraram, fizeram um levantamento, conseguiram achar, recuperaram, né? Compraram o carro, passaram por uma reforma, existe reforma e restauração. Fizeram a restauração do carro e hoje está lá no museu lá em Santos, né? Tem lá um legal. Carro, esse carro lá. Acharam em outro país já ou ainda estava no Brasil? Estava no Brasil. Então, assim, básico, eu não lembro bem dessa história, eu não tenho os detalhes, tá? Basicamente, o que eu sei é isso. E assim, só para poder a gente ilustrar o quanto isso tem um valor sentimental, né? Valor, né? Valor sentimental então, assim, também. Nós falamos para o Brasil todo, mas nós somos aqui do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, em 81, o Zico foi o melhor jogador da Copa Toyota, ele ganhou um Toyota também. Então, assim, são carros que, além de já terem mais de 30 anos, são carros que carregam uma história, peso, né? Uma história. Ele tem, então, assim, a um ícone. Exatamente, pertenceram a lendas. Né? No caso do futebol. Estamos falando aqui do futebol. Só para a gente ter essa ideia. E quais os carros que fazem mais sucesso no mercado brasileiro? Tem isso ou não? São muito variados o que chega na tua mão para importar. Olha, o pessoal gosta muito de Mercedes, né? Aquelas Mercedes clássicas, mais antigas. BMW também. São os carros... E aqueles carros americanos maiores, aqueles Cadillacs, Impala... O próprio Camaro, tem um outro... Normalmente carro que apareceu em algum filme. Então, assim, o pessoal que curtiu, né? Assim, por exemplo, quem teve adolescência na década de 80, como eu, por exemplo, você vê um DeLorean, né? Aquele carro que abre as asas. Nem sei. De Volta para o Futuro. Esse. Aquele carro é o DeLorean. Tá. É um carro. E o DeLorean tem uma história engraçada. Que o DeLorean não foi um sucesso de vendas. Um carro meio que encalhou assim. E ele tinha umas características. Essa abertura da porta, né? Era uma asa. A pintura, ele não tinha pintura, era o aço. Como se fosse um aço escovado, né? Ele era todo em aço, igual os aviões da American Airlines, né? Aqueles aviões antigos que não tem uma pintura. Ele não foi um carro assim que teve um sucesso, mas ele desperta nas pessoas um desejo de voar. Porque ele tem uma história do filme. Então, se você vê o carro, você lembra do filme. Então, as pessoas conectam essas histórias e trazem o DeLorean, porque assim, é o carro do De Volta para o Futuro. Sim. Aquele Fusca 58, 53, que é o Herbie, que é do filminho também. Se meu Fusca falasse, aí as pessoas botam lá o número 53, fazem aquela pintura, né? Então, assim, é um negócio muito, muito interessante. Então, bate muito a paixão da pessoa. Sim, no emocional. Por exemplo, vamos dizer assim, eu adorava a Corrida Maluca, aquele desenho. Então, se tivesse qualquer carro daquele ali... da Penélope. É da Penélope. Eu gostava da Penélope. Então, e ele tinha uma característica muito interessante, que assim, era um desenho que já trazia que ele não tinha tinha um vilão, né, que era o Dick Vigarista, que todo mundo amava. O cachorro do Dick. E os carros, cada um tinha uma preferência por um carro. Um gostava do Coupé Mal Assombrado, outro gostava dos irmãos Caverna. Então, assim, já ali cada um gostava de um veículo. Sim, então, totalmente diferente. Então, assim, por isso que eu digo que mexe muito com a paixão. Ele não é algo que, vou trazer para venda, nada. O cara gasta o que for, mas vale uma paixão do que um dinheiro no bolso. Tem pessoas que são assim. Exatamente. Mas tem uma coisa interessante aqui no Brasil. Nós passamos muitos anos
muitos anos. A abertura foi em 92. Sim. Entendeu? Collor. Então, assim, nós... Governo Collor. Exatamente, nesse governo então a gente não podia fazer nada. Que teve as importações dos carros. Então, nós tínhamos os carros das montadoras que estavam aqui, o mercado nacional sempre muito fechado, muito protecionismo, né? Muito protecionista. Brasil protecionista. E aí, de repente, em 92, você começa a ver, cara, carros aí, Mitsubishi, aí o Eclipse, aí os jogadores de futebol tendo aqueles carros. Então foi uma febre. Uma febre, né? Então, assim, nós tínhamos em 92 o Uno, não falando mal do Uno, que é um carro excelente, é um carro muito robusto para o dia a dia, mas ele não trazia nenhuma tecnologia embarcada, né? Então, essa primeira geração de carros importados, e aí nós trabalhamos, né? Eu me formei em 99, comecei a trabalhar mais ou menos no 99, eu comecei a estagiar, enfim, então já tinha contato com esse mercado. Então, assim, tem que ter a quarta via da importação. Eu peguei essa fase, então, não vamos aguentar a idade, carro, não. Via carbonada, via marrom, né? O cara tinha que andar, aí preparava no Blitz, tem que mostrar, cadê a quarta via de importação? Era o que dava legalidade, sim, né? Sim, Mudou muito, né, Marcelo? Mudou muita coisa. Então, é um mercado muito, muito dinâmico, né? Mercado relativamente novo para nós aqui do Brasil, não podemos pegar Europa aqui como exemplo, Estados Unidos, porque eles desde sempre. Então nós passamos até assim, essa geração agora, né, essa geração X, a geração X não, a geração Y, a geração Z, os millennials, eles já nasceram com carro com tecnologia embarcada. Nós não. Exato. O cara queria ter um rádio no carro. Pô, nossa, aí importava, era um rádio. E às vezes botava o rádio e estragava alguma coisa dentro do carro. Alguma coisa, Era em shopping, estacionamento de shopping que tinha essas lojas, lembra? Aí você assim, meu sonho era para instalar um rádio. Instalar um rádio, né? Eu tinha um carro muito velho, aí eu comprei lá um rádio. Nossa, tinha uma bandeja que você arrancava a bandeja quando estacionava. Aí você ia pro shopping com o rádio na mão. Nossa, depois veio um que só tirava a frente. Aí isso eu peguei, ela até tinha uns coloridos, botava tipo uns neões, umas coisas assim. Então, assim, agora nós estamos passando por uma nova revolução da importação dos elétricos, né? Então, no mercado de carro elétrico é uma oportunidade muito grande. Então nós já temos montadoras instaladas aqui no Brasil, mas nós temos N montadoras no mundo, principalmente na China. Então você tem carros com preço muito interessante, porque assim, o mercado hoje ele está passando por uma transformação muito grande. O carro a combustão, o preço ele está baixando, né, face ao carro elétrico. E o carro a combustão que nós temos, ele não tem a tecnologia embarcada do carro elétrico. Ainda assim, é um mercado que está embrionário. Ele está começando, mas se você pegar de 2024 para hoje, 2026, você já tem assim são 90 mil carros emplacados em São Paulo. 90 mil. Então assim, cara, mais que dobrou, né? Então a energia é limpa. Eu fiz mestrado na COP, aqui na UFRJ, em 2003. Então, nós tínhamos lá na universidade um Toyota Prius, que é um motor híbrido, né? Motor combustão elétrica. Então, fazendo os testes e tal. E assim, já com esse pensamento de energia animal, estou falando de 2003, não tinha. E nós tivemos um problema, não consegui emplacar o carro para poder rodar, o carro ficava dentro da universidade. Não tinha legislação. Não tinha ainda. Não tinha legislação. Então, assim, e os japoneses já tinham um carro híbrido, né? Ainda que falando das histórias, né? O Gurgel, né? Tinha uma fábrica aqui, uma montadora, fábrica, né, aqui no Brasil, que era Gurgel Motors, e ele já tinha uma ideia, ele era muito visionário. Foi o embrião do carro 1.0, né, que ele tinha um motor lá, um carro mini, ele tinha um motor de 0.8 cilindrada que deu origem a 1.0,
E ele já tinha um carro elétrico também. Ele já pensava já como energia limpa, né? Fontes renováveis. Então, assim, o sol é uma fonte de energia infinita. Então você consegue hoje ter placas solares na sua casa, você consegue carregar teu carro, você consegue jogar energia para a rede. Face a gasolina, por exemplo, você precisa, né, de toda essa cadeia de exploração para que você tenha o carro a combustão. Então, nós estamos no meio de uma nova transformação. Uma nova revolução do mercado de veículos, principalmente usados. De importados. Importados. E você falou do carro antigo, né, que chama também de clássico, né? Sim. Também tem esse nome de clássico. Nessa questão da importação, você falou CIF 100%, mais ou menos, que é custo do carro, seguro e frete internacional. E para a importação desses híbridos que a gente tem agora, é a mesma coisa, mais ou menos 100% também? Porque assim... O imposto fica mais ou menos nisso? Porque assim, você vai pagar aí IPI, PIS, COFINS, o ICMS, né? Que COFINS, PIS, PASEP. COFINS. Não, IPI, PIS, PASEP, COFINS, malha mercante. É devida. Né, o ICMS, que é uma grande, parte muito gigante, significativa, né, do mais caro, né, de todos. É um imposto estadual, ele não é único, né? Então, assim, talvez você... Isso só de tributo, tá, pessoal? Fora a taxa Siscomex, mas é um valor bem relevante, R$200, então cento e pouco. Aí você tem, né, a questão do serviço, a questão de movimentação, você escolher um armador. Da onde vem? Hoje nós estamos passando aí, por conta do cenário mundial, os fretes deram um salto gigantesco. Isso influencia no valor do veículo, né? Porque a base de cálculo é CIF, o frete está inserido. Exemplo, exatamente. Então você tinha frete aí de $1.000 e hoje você tem o mesmo trecho a $8.000. Então isso tudo, né, evidencia o quê? Em cima do valor do veículo um aumento, né, da carga tributária, dos custos como um todo, né? Mas assim, quem está trazendo um veículo clássico, eles são pessoas que têm um poder aquisitivo diferenciado, né? Não estão preocupados com a crise. Exatamente. Então assim, eles estão preocupados, lógico. Você deve se preocupar com o custo. Então talvez às vezes o cara quer economizar vou contratar um despachante que é baratinho. Gente, não desmerecendo, eu acho que é como qualquer profissão. Você tem que procurar alguém que trabalhe especificamente nesse especialista, eu canso de falar isso aqui. Porque não é assim. Porque o mercado do Comex é um leque, gente. É um leque. Eu até boto lá na playlist separado por assunto por causa disso. Porque assim, você tem pessoas que trabalham com óleo e gás. Animais vivos. Que a gente também é raro de achar. Exatamente. Né? Bagagem desacompanhada, que vocês chamam de mudança internacional. Isso. É outro despachante. Então, eu tive recentemente uma consulta para... se eu podia fazer uma importação de gado vivo. Eu falei, cara... Não faço. Eu não sei, eu não vou entrar num negócio que eu vai bater cabeça. E outra, eu vou trazer prejuízo para mim, né? E para o meu importador. Então, assim, aí você indica, olha, eu conheço alguém que faz. Porque, assim, o nosso negócio tem muito disso. A gente é nichado. É muito solidário, né? Então, nós indicamos, se ajuda muito. Se ajuda muito. Uma das coisas bem legais da nossa profissão é isso. Né? A gente indica, não tem problema nenhum com isso, não tem inveja de ninguém. Não tem, você sabe fazer. Não, é verdade. Eu não sei, fulano me ajuda. Então, isso é assim. A gente tem grupos de zap, gente, lotados de pessoas de várias áreas do comércio exterior. Tipo, ele falou, carga projeto, separado de offshore, separado de animais vivos, separado de automóveis, que ele é especialista, mudança internacional, que a gente chama de bagagem desacompanhada, e cada profissional no seu quadrado. E quando a gente tem algum processo granel, né, que também é outra vertente,
E quando a gente tem processo, tira dúvida lá nesses grupos. Um ajudando o outro a fazer sem estresse. É maravilhoso realmente. Exatamente. E Marcelo, me diz uma coisa. Você já falou aí dos impostos, as despesas são as mesmas de sempre, né? A armazenagem, as taxas atreladas ao frete, o transporte para entregar depois o carro no destino, o custo, os honorários do despachante aduaneiro, que é um dos menores custos do processo, se não o menor, né? Acho que só perde para a taxa, para a taxa Siscomex. A nossa profissão tem esse... Os honorários... Eles foram sendo esmagados ao longo dos anos. Não, eu tô explicando isso porque às vezes o importador, ele acha que quando você dá uma estimativa de gastos, vai pro seu bolso, né? Ele acha que o dinheiro é do despachante aduaneiro. Não é, gente. É tributos, muito tributo sim. O Brasil é famoso por conta dessa tributação, é uma verdade. E despesas da logística para o carro vir desde a origem lá no outro país até ser entregue na sua casa ou na sua empresa, se for importação por pessoa jurídica. Então existe todo um caminho para o carro percorrer até chegar e até ser liberado, que não é simples, é complexo e por isso mesmo precisa de um especialista para fazer, que é o que a gente está falando aqui, né, Marcelo? Exatamente. E um detalhe, né, um detalhe muito importante é você entregar a sua operação, seja ela de carro, seja ela do que for, procurar alguém que tenha, né, que seja especialista no negócio. Por quê? Estamos falando aqui de carro. Então, a questão documental, se não for analisada, o seu custo no armazém pode ser triplicado por infinito. Fora a multa, né? Não estou nem questando. Fora nem questão falar assim, se tiver errado, tem multa. Vamos falar multas, né? É a parte, a exceção. E enquanto não for resolvido um valor, a multa você tem lá o valor X, né? Ela é um valor que não vai mudar. Pelo menos já é previsível. Ela é lavrada, lavrou alto lá, você tem, olha, a multa é X% do valor CIF. Beleza. Com o mínimo de tal, o máximo de mínimo de X, o máximo de Y. Mas as despesas do terminal não. Sim, armazenagem e custos atribuídos. E também a demurge do E a demurge do container, se o carro for todo seu, né? Se o container for seu. Exatamente. Demurge, por exemplo, é diária. Sim, então, é um custo bem alto. É um custo infinito. Não dá para trabalhar com quem não sabe. Não dá, gente. Não dá. Porque o prejuízo é grande. Tem como trazer um carro batido e tirar as peças? Não. Ninguém faz isso, né? Não, porque aí, vamos lá. Aí vamos falar tecnicamente, né? Eu quero trazer um carro, como é que ele está? Batido. Qual a minha finalidade? Peças. Então já traga elas. Eu tenho a NCM do carro. Carro que tem, sei lá, motor 2.0, ano tal, não sei, enfim. Ele está lá, ele tem uma NCM. As peças, se eu desmontar, cada peça ela tem uma NCM diferente. Então, assim, via de regra, não pode. Eu quero trazer para restauro. Não pode. Então, assim, lógico. Existe, né, caso a caso. Então, por exemplo, tivemos recentemente uma história um pouco triste de um viajante. Ele estava rodando o mundo com o carro, de repente sofreu um acidente, veio a falecer e o carro ficou destruído. Então, assim, esse carro pode voltar. Esse carro é do Brasil. Ele pode voltar? Pode, porque ele poderia voltar batido. Porque ele estava emplacado aqui no brasileiro, enfim. Então a família pode entrar lá com recurso lá na Receita e trazer o veículo. Mas eu, por exemplo, comprar para esse mercado de peças usadas, não. Até porque eu vou infringir duas vezes, né, na questão do veículo usado, né, aí tem que saber o ano, vamos dizer que seja um clássico, né, e a questão das peças. Então, peça usada, então eu não posso também. Não pode carro, não pode peça. Não Aliás, pode. Eu digo aqui no canal, quem já assistiu outros vídeos sabe, importação de usados, regra geral, é proibido no Brasil. Isso. Qualquer coisa usada. Tudo. Máquina. Tudo. Inclusive que às vezes querem te vender de display.
Sendo na compra internacional também, não precisa nem ser na importação formal. Não pode, tá, gente? Não pode usado, não pode display, que é aquele que está na vitrine, digamos assim, né? Em amostra, não pode. Agora, amostra oficialmente falando, uma amostra de alguma coisa, aí já pode trazer. Mas aquele que já estava disponível, estava sendo usado, né, no site para alguma coisa, como a gente vê em vitrine, em loja de roupa, não pode trazer. De eletrônicos também. Não pode trazer, que eles chamam de display, né, lá fora. Isso também não pode. Os órgãos anuentes envolvidos nessa importação de carros clássicos, carros antigos. A Receita Federal, a gente sabe que a autoridade sempre está envolvida, mas órgão anuente especificamente falando, quais são os que se envolvem? Hoje você tem basicamente você faz hoje através da LPCO, né? Antigamente nós fazíamos. A gente fala ali LPCO porque ainda tem alguma transição aí rolando, mas vai virar tudo LPCO. As licenças de importação. De veículo, basicamente é o DSEX, né? A CSEX e MAPA. Ministério da Agricultura. Para ver se tem alguma... Também conhecido como Vigiagro, né? Então... Que é a agência do Ministério da Agricultura. Sim, poderia ter também poderia ter IBAMA, poderia também, ter IBAMA. Pneus, né? Então, pneu. Mas basicamente a CSEX já faz, ela é o que dá o deferimento, né? Mas é sempre anterior, né? Sempre anterior ao embarque. Anterior ao embarque, não é pós, é anterior. Não tem que deixar as cargas chegar, tem que autorizar antes de mandar pegar o navio, no caso. Hoje muito mais rápido, né? Mais célere. Com celeridade, algumas coisas automáticas. Mas MAPA e Vigiagro... Às vezes é selecionado, né? Às vezes tem, porque a Receita você falou que na maior parte das vezes dá canal vermelho, mas os órgãos anuentes também vão lá olhar ou não? Pode acontecer, às vezes assim, é selecionado por conta de navio, por conta da unidade, enfim. Então, às vezes, país de origem que acha que é arriscado. Você fala assim, olha, não tem madeira, não tem nada de madeira aqui, mas às vezes acontece muito, a gente está no dia a dia, parece, para quem está ouvindo, outras pessoas passam um contrassenso, mas acontece. Né? Pode acontecer de dar canal para os órgãos anuentes também. também. Canal vermelho. Quanto tempo mais ou menos leva para liberar esse carro? Lógico que dependendo do país de origem tem o tempo de viagem do navio, mas chegando no Brasil, estando já fazendo o processo da DUIMP, da declaração de importação, quanto tempo você precisa para esse trâmite, considerando que vai dar vermelho, por exemplo, em média? Estando tudo ok, entre 15 e 20 dias, assim. 15 e 20 dias mais o transit time do navio. Eu estou falando 15 e 20 porque você tem a parametrização, você tem a distribuição, aí tem disponibilidade do terminal, disponibilidade do auditor, daquela distribuição. Então, assim, vai depender muito, né? Lógico que situação de greve não conta, né, pessoal? Então, assim, está fora. Estamos falando de Porto Rio de Janeiro. De condições normais, os portos também têm algumas peculiaridades se estiverem lotados. Então, assim, exatamente. Então você tem aí N portos no Brasil. Então, assim, estou falando do que eu tenho aqui, basicamente. Mas você pode ter, sei lá, algo mais célere, mais rápido. Mas vamos considerar aí uns 20 dias corridos. E assim... para o trâmite do desembaraço. E a documentação tem que estar toda ok. Então a documentação, tudo em cima da documentação. Que você já vê previamente, porque já recebe por e-mail, lá de fora já analisa para mandar fazer certo. Para poder fazer, enfim. Então hoje a gente tem muita agilidade nos processos, os algoritmos trabalham, né, de forma a acelerar. Então a ideia é que daqui a algum tempo Porto sem papel, né? Que cheio de papel ainda. Que a gente ainda tem muito papel. Hoje menos, né? Eu lembro que no escritório nós chegamos a assim, imprimir uma caixa, né? Com 10 resmas, né? Negócio. Sim. Aí foi muito pior. Né, já foi muito pior. Melhorou. Hoje... Ainda não está sem papel. Sim.
E acho que nunca será sem papel, porque o Brasil é um país As pessoas gostam de papel. que gosta já, né? Vem do Império, essa história de carimbo, de cartório e tal, é difícil de largar. Exatamente. Mas deu uma boa reduzida comparada ao que a gente já pegou, né, Marcelo? Guias, de 4 guias coloridas, com não sei quantas páginas. Isso, a nossa profissão é uma profissão centenária. É uma profissão que quem instituiu foi na época do Império, Sim. né? Enfim, então nós tínhamos... Por que o desembaraço aduaneiro? Porque os aldeões, as cargas chegavam nas cordas e o cara que ia liberar, ele tinha que desembaraçar as cordas das caixas. Não sabia, não. Interessante. Eu falo sobre isso eu sou coautor de um livro sobre a logística no comércio exterior 3, foi pela uma editora famosa de comércio exterior aqui do Brasil, né? Aqui Qual? Pode falar. Aduaneiras. Aduaneiras. Então, nós lançamos um livro, e eu sou um dos autores, e lá no meu capítulo eu falo sobre esse início. Então, assim, quem quiser a logística no comércio exterior 3, tá? O livro é do meu mentor, o professor Jovelino, que já não está aqui entre a gente, mas eu trabalho no comércio exterior, eu e minha irmã, nós somos sócios, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar, de estudar, de conhecer muita coisa através do conhecimento dele. E assim, é o que eu falo, uma das coisas lindas do nosso trabalho é essa ajuda mútua. Então, às vezes a pessoa te pega pelas mãos, não é dinheiro. Às vezes o cara pode pegar, toma aqui, sei lá, 100 mil, e não vai atender a sua necessidade, né, para uma vida, como ele mudou a minha. Então ele também me deu essa oportunidade. Então, além de poder lecionar, fui aluno dele, depois tive a oportunidade de trabalhar professor com ele, né, lá na EB também. E aí nós escrevemos o livro, e desse capítulo eu falo sobre esse começo, né? Legal. Na logística interessante, não então sabia. Bem interessante. Eu sabia que no caso do Rio de Janeiro a alfândega era lá ali na Cinelândia. Não, teve, exato, perto ali, da igreja, isso, Banco do Brasil, Casa França Brasil. Casa França Brasil. Hoje é a primeira. Eu tenho 1º de março, né? Isso, eu escrevi muito tempo atrás no LinkedIn, eu fiz umas fotos e eu coloquei ali a história. Quem quiser lá no LinkedIn, lá buscar lá. Qual é o seu LinkedIn? Deixa pra gente aqui. LinkedIn, MVioli, de Marcelo Viana de Oliveira. MVioli. É MVioli, MVioli, de Marcelo Viana de Oliveira. Mas é só procurar Marcelo Viana que que já acha, com um N só. Um N só. Tinha 2 N's, era o Mário Viana. Não, eu sei, eu tô perguntando porque vai botar na edição, mas eu já sei, né? E você quer deixar algum... Mas você pergunta, é legal, eu falo, Mário, 2 N's, só o Mário Viana, o grande Mário Viana, o juiz, depois locutor de futebol. Isso. Marcelo. Locutor de rádio. De rádio? Locutor muito famoso aqui no Rio. Ah, tá. Se o importador quiser te procurar, importador, na verdade, o amante de carros antigos, que vai ser o importador fazendo isso, quanto tempo antes ou que momento ele tem que falar com você? Logo que ele decide qual carro que ele quer, quando que ele tem que consultar o despachante aduaneiro especialista em carros? Olha, a minha recomendação é antes da compra. Você tem, olha, já tenho esse carro em vista, eu quero fazer negócio. Você tem o documento, você tem lá algo falando do carro, uma proforma documentação, invoice. Alguma coisa que fale do carro, procura a gente, que nós vamos olhar, fazer uma análise, né, prévia, e aí da viabilidade ou não do negócio. Porque de repente o cara compra, né, e não pode trazer, ela fica com o carro lá. Né? Tivemos o caso de um escritor muito, muito famoso aqui no Brasil, que ele ganhou, ele tinha uma Mercedes. E aí um artista plástico, né, o indicou para nós fazer a importação dele. Aí ele perguntou, aí na verdade o carro dele não dava para trazer, o carro já era dele lá nos Pirineus que ele morava. Pode trazer, o cara não tem como, não vai atender,
você pode ficar aqui 2 anos, mas fazer uma admissão. Aí ele pegou, ele doou o carro, ele ia trazer, ele doou o carro dele. Porque assim, nosso escritório também, algumas bagagens, a gente também, além das importações e exportações normais, as coisas específicas também. Quais são as suas especialidades lá na empresa? Bom, eu faço bastante exportação, né? Temos veículos também. Faço muitas importações de gêneros de alimentos. Trabalho muito com entreposto aduaneiro. Então, hoje o nosso forte... Então, a importação de carros, de forma geral. Sim. Todos os carros. E carga geral através de entreposto. Carga geral entreposto. Importação normal de container, ISO. É normal, né? Características normais. Normal. Assim, e coisas específicas, né? Eu diria o entreposto, veículos. Veículos, que é um diferencial. Porque container todo mundo faz, tá, gente? Container todo mundo faz. E também fizemos, também essa parte de bagagem. Então, aí um vai falando para o outro, vai indicando, né? Que nosso trabalho tem isso também. Sim. Você foi indicação. O mais indicado, por isso que eu te chamei aqui. Porque dentre os especialistas, você era o mais especialista. Foi o nome que eu mais ouvi, por isso que eu te convidei. Eu agradeço, muita gratidão. E você quer deixar algum recado para o importador que está assistindo a gente, para a gente acabar o episódio aqui? Alguma coisa que não façam de jeito nenhum, que você queira reforçar? Gente, antes de qualquer importação, consulta um especialista, 1 ou 2. É igual médico, né? Você precisa ter confiança para que você vai entregar a sua operação, para que você não tenha dor de cabeça. Então não tenha as dores. Apesar de que você sabe bem, quando chamam a gente é questão de UTI, né? Normalmente o cara já está na UTI. Já fez aí a gente vai lá para poder... Vamos fazer lá, vamos pegar os aparelhos para tentar. Mas o intuito desse canal é exatamente que isso pare de acontecer, exatamente. Né, então, Marcelo? assim, trazer informação para as pessoas não fazerem errado. Você está acompanhando o canal, é algo que você enfatiza sempre, gente. Procura. Por isso traz vários especialistas, cada um dentro do seu negócio, para que a pessoa faça com segurança. Exatamente. Gente, não dá para perder dinheiro, por mais que você tenha. É bilionário, mas ninguém quer perder dinheiro. Ninguém quer. Todo mundo está no jogo para vencer, né? Vamos dizer assim, para você fazer a sua importação, prosperar. Dentro da cadeia, todo mundo tem os seus negócios, as famílias vão viver assim. Então, o meu recado antes de qualquer importação, exportação, o que for, procura conversar, procura um especialista, ver a viabilidade, tá certo? Porque depois que vem, nem sempre o despachante pode te salvar. Aliás, ou sai muito caro de salvar. Urgência é algo que já está no nosso dia a dia. Já está no nosso dia a dia. A gente está sempre com abacaxi para descascar rápido. A gente faz o impossível. Milagre, a gente demora um pouquinho, a gente faz também. Ou pode ser um milagre caro. Esse que é o problema. Aí, o impossível a gente faz todo dia. Isso. Agora o milagre demora mais um pouquinho, mas demora mais um pouquinho, mas faz também. Muito obrigada pela sua presença, Marcelo. Quer deixar o seu contato do Instagram ou do LinkedIn? LinkedIn você já deixou. A site, telefone, mais alguma coisa, e-mail? O que você quer deixar para o pessoal entrar em contato com você? Vai disponibilizar, né? Estou aqui no Rio de Janeiro, trabalho em Santos também. As minhas redes, eu tenho o Instagram, Marcelo Viana MVPB, tudo junto. Tem um outro que é Comex com Marcelo. E tem mais um, Comex WM. Comex WM é Instagram também? É Instagram também, é um projeto. Que é o seu e o da empresa? Não, é o meu e de um amigo de São Paulo, que nós temos um projeto paralelo de educação em comércio exterior. Legal. Então a gente leva conhecimento aí para... Treinamentos? Treinamentos aí para o Brasil todo. A gente legal. Faz coisas sob medida, enfim. Tá ótimo. Estou à disposição. Muito obrigado mesmo. Nada, eu super agradeço. Marcelo, peraí que eu vou te dar um presente. Opa, do nosso patrocinador, que é a Oágua. Para você experimentar.
Que legal. É uma água super turbinada, super preparada na questão de pH também. Eles tiram todos aqueles metais pesados que fazem mal para a saúde, Ótimo. recuperam a nossa saúde com essa água, colocam minerais, pH dosado e tem vários. Depois eu vou te dar um material para você ver no detalhe, tá? Mas eu realmente super acredito nessa marca, conheço o dono da empresa. E então, assim, atesto, porque além de ser uma água da melhor qualidade na questão de saúde, porque como ele mesmo diz, a gente cuida da água da piscina, mas não cuida da água que a gente bebe, né? A gente cuida do pH da água da piscina. Ele, além de tudo, é ecológico, porque essa embalagem, ela gera um resíduo desse tamanhozinho. Então, ela é maravilhosa para o meio ambiente. Que então, ótimo. Queria que você conhecesse o Muito produto obrigado, também. Muito obrigado. Eu vou levar para academia. Isso. Amanhã eu vou malhar, tô todo dia lá na academia. Lá Depois você me diz, é muito, muito tranquila a questão do resíduo, é inacreditável o que eles conseguiram aí com tecnologia. Tá ótimo, muito obrigado. Nada. Adorei. Então, pessoal, curte, compartilha e escreve aí nos comentários o que você quer saber sobre importação para a gente gerar mais conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo.